Bom dia, pessoal. Tô cansadérrima, exausta, mas não tem como deixar de reclamar, não. Pra você ter uma ideia, agora é 1 hora do dia 8 de fevereiro. Eu quero narrar uma coisa que aconteceu comigo ontem, dia 7 de fevereiro, por volta das 6 até 7 horas. Eu parei lá no centro, fui em sentido da comunidade da Providência, de lá fui para a Praça Mauá. Da Praça Mauá retornei o caminho pela rua Camerindo. Quando eu cheguei ali em frente ao Pedro II, Colégio Pedro II, eu estava na rua, eu acho que é início da Rua Passo, se eu não me engano. Parou um policial, aí tudo bem, né? Ele parou de moto lá na calçada na minha frente. Ele virou pra mim e perguntou meu nome, tem tudo bem, perguntou a minha idade, tudo bem, mas de repente ele me acusou de ter roubado um celular lá no Campo de Santana, onde eu não estive. É incrível como a polícia age aqui no Rio de Janeiro. Primeiro ele me acusou, aí depois ele mudou, falando que era uma pessoa com as minhas características, calça jeans, blusa azul. Eu tava com essa blusa aqui, ó, mais uma outra blusa por cima dessa. Ele falou pra mim que isso era muito característico dos ladrões ali da Central, sendo que eu não estive no Campo de Santana. Aí eu me recusei, né, de abrir a bolsa pra ele, porque ele falou pra mim que eu tinha que abrir a bolsa, mostrar minhas coisas. Aí eu me recusei. Aí depois disso ele começou a falar umas coisas lá, uma lorota lá, que eu entendi nada. Foi tudo pra encher a minha paciência. Aí veio um cara, um outro também de uniforme. Este outro, tava escrito assim na camisa dele. Tava escrito na blusa dele: 1, 2, 3, Resende. Isso eu anotei no finalzinho do expediente, já quando esse primeiro policial sumiu. Ele me acusou, inacreditável, mas o policial me acusou de ter roubado um celular, lá no Campo de Santana, onde eu não estava. Quando eu digo que ele me acusou, ele falou com todas as palavras que foi eu que roubei um celular no Campo de Santana. Eu estou afirmando isso já algumas vezes para ficar bem claro. Ele falou, depois ele mudou de conversa, falou que foi uma pessoa com as minhas características. É meio complicado, sabe? Porque aqui no Rio de Janeiro é cheio de gente das minhas características. Muita gente das minhas características. Bom, deixando isso pra lá pra falar que eu estava fazendo lá no centro. Eu fui numa instituição em que eu estudo, para saber quando é que iam retornar as aulas. A instituição fica lá na Providência. Depois de lá eu fui até a Praça Mauá. Para quem não sabe, eu trabalho como artista de rua. Então, fui até a Praça Mauá para ver como é que é de pessoas no dia de terça-feira. Se dava muita gente, ou pouca gente, sei lá. Porque se tem bastante gente, eu paro, monto meu equipamento e começo a tocar e faço solicitação de caixinha. Não roubo as pessoas, quanto mais celular. Não roubo celular. Meu celular é para vocês que tiverem interesse de estar assistindo isso aqui, ó. Meu celular é isso aqui, ó. Bem velhinho, já tá com a tela quebrada. Foi esse celular aqui, ó. Este que ele achou na minha mochila. E unicamente esse. De lá da Praça Mauá fui andando pela rua, se eu não me engano, aquela rua se chama Camerindo. Eu sei que no final dela sai ao lado do Pedro II. Eu atravessei a rua
foi quando esse sujeito me abordou. Ele tomou posse da minha mochila sem o meu consentimento. Eu não consenti que ele pegasse minha mochila e muito menos que a revistasse. E ele, o que ele encontrou? Vou mostrar, faço questão de mostrar a vocês o que ele encontrou dentro da minha mochila. Ó, essa é a minha mochila. Ela tá aqui, ó, a lateral costuradinha, que eu costurei, colei, porque é uma mochila bem pequenininha. E como eu não sou uma pessoa que colar nada de ninguém, então falei, vou costurar. Costurei aqui na lateral, depois passei cola pra firmar. Fui lá, mas a cola também eu não comprei, eu comprei lá em Madureira, no Mercadão de Madureira, bem especificamente. Procurei, achei lá a cola baratinha. Se eu não me engano, eu paguei um pouquinho, quase R$2 na cola. Uns 60 ou 80, eu não lembro o valor exato. Também guardei a estimativa fiscal. Ó, vamos lá, o que tem na minha mochila? Olha o que ele encontrou na minha mochila, um cartão dentro desse bolso. No próximo bolso, aqui tinha uma garrafinha de água. A água acabou, eu joguei fora. Mais nada, era dentro desse aqui. Agora no próximo bolso encontrou essa sacolinha preta aqui, ó. Pra quem não sabe, e quem já não sabe sacolinha preta, porque muita gente aqui no Rio de Janeiro não sabe o que tem, mas vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo a minha sacolinha? Uma caixinha. Essa caixinha aqui, ó. Quando eu estou trabalhando, eu passo para as pessoas que elas colocam alguma coisa aqui dentro. Hoje eu fiz isso. Hoje eu ganhei, ó. Tchim. Não é muito não. Vou ter aqui. Eu já não pude trabalhar muito não. Foi um dia bem difícil. Porque eu tive que fazer muita coisa durante o dia. Mas eu ganhei um trocadinho aqui. É mais dentro dessa bolsa que tem são pregadores de roupa. A pregar roupa. Eu utilizo os pregadores de roupa porque quando está pintando, os meus papéis voam. Então eu coloco um pregador ali e o papel não voar. Aqui dentro dessa sacola, ó, tem mais nada. Ainda continuando no mesmo bolso. A próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Pra quem não sabe, isso aqui é uma estante enrolada numa toalha. Olha. Isso aqui é a toalha. Essa estante. Eu enrolei ela na toalha porque a bolsa da estante rasgou. Tanto eu usar, e ela se rasgou, ela não aguentou. Então eu botaria na mochila para ela não machucar muito as minhas costas, porque eu carrego ela. Então eu coloco ela dentro, eu enrolo ela uma toalha e coloco dentro da mochila. Só mais também. Uma estante. 5 estantes. Aí a próxima coisa que eu vou mostrar para vocês. Pra quem não conhece isso aqui é um case de flauta. Isso aqui não é dele, isso aqui é um elástico. Esse case aqui, eu tô usando esse case aqui porque minha outra flauta, ela caiu, então ela tá com um pequeno defeitinho, não tá funcionando muito bem. Então, eu tô usando essa outra flauta. Essa aqui é minha flauta, a primeira flauta que eu tive aqui no Rio de Janeiro. É minha primeira flauta, minha mesmo. Esta flauta aqui é uma shell, é uma flauta bem velhinha, bem batidinha. Ela estava com um defeito, não estava funcionando. Não sei se vocês vão poder ver, mas as sapatilhas amarelas são as originais dela. E essas que estão na cor branca, isso foi uma coisa que eu comprei na casa de construção, que servia para enrolar no cano. Você
fazer uma emenda no cano de água, você coloca um negócio branco lá. Pronto, resolve. Esse daqui é uma cabeça da flauta. Esse é o pé da flauta. Agora a próxima coisa que tá dentro da minha mochila é uma pasta. Vocês podem ver, ó, não é nada de celular roubado, é uma pasta com papéis. Os pregadores eu ponho aqui na lateral, assim, ó, onde estava entrando, para a página não virar. Tá pra lá que aqui trancado. Isso aqui é um livro. É um livro, não é um celular, é livro, não é um celular roubado. Tá descolado. Isso aqui é um elástico, olha pra lá. Isso aqui, ó, é um paninho. Paninho pra secar a flauta após a utilizada. E aqui na minha mochila, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem mais nada. Esse cara do celular roubado. Tá caindo um celular roubado. Então aqui. Olha, uma chave. Eu nem sabia que tava dentro da mochila. Ah, falta um bolso aqui. Ainda falta isso aqui. Tinha biscoito, tinha mais. Agora só sobrou 2 biscoitinhos. Mas na hora que ele me abordou pra dizer que eu tava lá no Campo de Santana roubando o celular, o pacote estava pela metade. Daqui a pouco eu como o resto. E tem um outro negócio aqui, ó, que eu não sei nem abrir. E o que tem aqui? Não tem papel, é papel, gente, papel. Não é um celular, não. Mais nada. E outra questão que eu achei muito estranho. Se ele é um policial, se eu não me recusei, eu não queria que ele revistasse minhas coisas, porque são minhas coisas, eu tenho direito à privacidade, pelo menos eu acho. Ele não chamou um policial feminino para que fizesse a revista, ele mesmo revistou. E isso foi dentro da delegacia. Depois que ele pegou minha bolsa, falou que tinha que ficar com a minha mochila porque não sabia que tinha 10 pipi com a vovó e blá blá blá, me deu uma desculpa lá qualquer esfarrapada. Mesmo dizendo pra ele que eu não estava no Campo Santana, ainda continuou com a acusação, Ana. Já não estava mais falando que foi eu que roubei. Aí ele mudou na história para que era alguém com as minhas características. Me diz, quantas pessoas no Rio de Janeiro têm minhas características? Eita, Lili, quero ver que ele vai conseguir contar. Chegando lá, eu quis fazer o boletim de ocorrência contra o policial, porque a atitude dele não foi certa. Não foi, pelo menos é assim que eu vejo. Tem que dizer, não, é policial que tá certo, tem que estar comigo. Mas eu não tenho que pegar algo qualquer na rua e falar assim, ó, você roubou o celular, vou te revistar. Porque foi isso que ele fez comigo, falou que eu roubei. Foi a primeira abordagem dele. Depois que ele mudou, perguntou meu nome, minha idade, e depois eu falando que eu roubei celular lá no Campo Santana. Que isso? Depois disso, aí ele mudou de conversa, aí o amigo dele falou com o amigo dele gravar, ele ficou falando umas lorotas lá que eu não entendi nada mesmo. E enfim, a única coisa que eu entendo é que eu fui acusada de roubar num lugar que eu não estava. Ele pegou minha mochila sem meu consentimento, eu não consenti. Me fez entrar no carro daquela merda, daquela polícia. Em vez de correr atrás do bandido, ficou me atentando. Pegou minha mochila sem meu consentimento, revirou, achou nada. E lá na delegacia, eu acho que era a quarta delegacia, eu não tenho muita certeza. De uma coisa eu tenho certeza. Que da frente da delegacia dá pra ver a biblioteca do Brizolão, que hoje chamam de Biblioteca Parque. Dá pra ver a biblioteca lá do Brizolão do outro lado. Quando eu quis fazer boletim de ocorrência contra o policial, os outros policiais, ou sei lá o que eram aquelas pessoas que estavam lá dentro, que
não estavam, tinha dois lá que não estavam com uniforme de polícia. Eles não fizeram um boletim de ocorrência como eu solicitei. E falou que tem que reclamar lá no Flamengo, sei lá. Eu lembro que ele falou alguma coisa de Palácio de Guanabara, se eu não me engano. Vou procurar saber certinho o endereço desse negócio aí. Vou lá e vou reclamar. E vou pôr o vídeo no YouTube, pra eles verem o que a polícia faz com os pretos no Brasil. Eles vão preto passando, fala, você roubou um celular, vou te revistar. É isso que a polícia no Brasil, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tá falando. Foi isso que o cara fez. Tu roubou um celular, vou te revistar. Que isso? Eu sou um cachorro, eu sou uma pessoa. E eu tenho direito à minha privacidade. Ainda mais que eu falei pra ele. Foi eu não tava lá acontecendo. Bom, eu sinto muito pela pessoa que foi roubada. Sinto mesmo. Porque ela foi roubada e dificilmente vai conseguir se recuperar o celular que foi roubado. Porque o policial, em vez de procurar o ladrão que roubou, ficou mais de 1 hora me azucrinando, querendo que eu falasse pra ele que eu autorizava ele a revistar minha mochila. Eu disse todo o tempo, não, você não tem meu consentimento. Mesmo assim, ele pegou minha mochila e olhou. E saindo assim, sei lá, não sei se é certo ou não, mas a revista de mulheres, mesmo que sejam de bolsa, não deveria ser feita por policial feminino? Bom, pelo menos essa pergunta ficou no ar. Ele não chamou um policial feminino para fazer a revista. Ele tomou minha bolsa sem meu consentimento. Eu disse para ele que ele não poderia revistar, que eu não tinha consentido. E olhou, revistou. E o que ele achou? Bom, achou muita coisa dentro da bolsa. Mas uma coisa ele não encontrou: o celular roubado. Uma coisa que assim, que me deixou muito empacucada é o seguinte: ele tinha absoluta certeza que tinha sido um ladrão de celular. Ele estava torcendo para que fosse eu. E os olhos dele, quando ele não encontrou o celular, no momento que ele olhou pra minha cara, assim, eu olhei no olho dele, o olho dele, aquela bolinha do meio, ela se contraiu, sabe, como se ele estivesse morrendo de ódio. Ele segurou na voz, mas no olhar não. O olhar dele estava mais, as bolinhas dos olhos dele estavam mais dilatadas. Quando ele olhou pra mim, aquele se contraiu, com um ódio danado. Me passou uma arrepio danado pelo corpo, sabe? Me deu até uma tremedeirazinha. Não assim por eu ter medo do policial. Eu pensando, o que eu posso fazer depois? Mas agora, pensando bem, vou denunciar no YouTube, vou mandar para todo mundo ver. Vou mandar para todo mundo ver o meu relato. Eu não tenho uma prova assim de gravação de filmagem, porque infelizmente meu celular ele não grava mais, não filma mais, não tira mais foto. E nem tem o nome do policial, porque quando eu pedi o nome dele, no finalzinho, ele já estava enfiado lá numa sala lá e eu não anotei o nome dele. Eu anotei apenas do amigo dele. O amigo dele estava escrito no uniforme. Isso não é nome, eu não sei bem o que é, mas estava escrito no uniforme dele, do amigo dele. 123 Resende. Eu lembro que esse tal desse policial, ele tem cabelos claros com vários fios brancos e olhos claros. Uma cara que eu não vou contar, porque não vai vir acusação. Mas já podem imaginar. Já podem imaginar. Qualquer um sabe como é que estão sendo tratados os pretos no Brasil. Pior do que animal. A cachorro está comendo melhor do que preto.
quando passa na central é ladrão. Pelo menos foi o que o policial falou. Que fui eu, Patrícia Severino Trindade, que roubou o celular lá no central. Foi isso que o policial falou. Lá no Campo de Santana, quando eu estava lá no Campo de Santana, onde eu não estava. Eu parei na central, fui para Providência, da Providência para Mauá. Não passei nem no portão do Campo de Santana. Quanto mais roubar celular no Campo de Santana. Bom, o fato ocorreu ontem por volta das 6 até 7 horas. Foi mais ou menos para esse horário. Ontem foi dia 7 de fevereiro de 2017. Infelizmente, este é o Rio de Janeiro que aqui preto. Infelizes que nasceu preto. O preto do Rio de Janeiro, o policial é ladrão de celular. Fazer o quê? Vocês viram. Viram ou não? Ouviram o que eu disse. Bom, gente, boa madrugada. Assim que eu for na internet eu vou postar esse vídeo. E quem quiser me ver, quem quiser me ver tocar, seja muito bem-vindo. Só não esquece de levar uma moedinha pra colaborar lá na minha apresentação, tá? Não esquece não, por gentileza. Uma moedinha. Não precisa ser de R$1 não, pode ser de 10 centavos. Eu não tenho vergonha de pedir, mas agora de roubar eu tenho vergonha. E ser acusada de roubo, eu já é revoltada. É uma coisa que eu não sou, é ladra. Eu sou ladra. Quem quiser me ver tocar, eu tô sempre lá no Shopping Agradável, sempre sábado ou domingo, ou sábado, ou feriado, dia de semana. Às vezes eu vou para o Maitá, às vezes eu vou para o Ipanema, às vezes eu vou para o Leblon, eu vou lá no Copacabana, toco, peço minha caixinha. Fiz isso hoje eu fiz lá em Copacabana. Olha que fofura. Uma moça me deu. Ela falou, não tenho dinheiro, mas eu vou te presentear com uma caixa de bombom. Eu fiquei muito demais feliz. Isso aqui, olha, foi bem depois, foi por mais ou menos umas 9h30 da noite. A mulher me deu uma caixa de bombom. Eu tava tocando uma música carinhosa, ela me deu uma caixa de bombom. Eu sempre fui feliz com o pouco que eu tenho. Não preciso roubar celular enquanto eu sentando. Não preciso. Então, gente, quem quiser me ver tocar, vá. Quem quiser levar uma moedinha, leve. Mas não se deixa de ver o vídeo e de compartilhar a minha indignação e minha revolta. Revolta por ter sido chamada de ladra num lugar que eu nem fui. Eu só estava passando pela rua. Eu estava passando ali, em frente ao pé do segundo. O policial me parou, perguntou meu nome e minha idade e falou que eu estava roubando o celular. Ele falou com todas as palavras que eu estou te repetindo aqui. Ele falou que eu roubei um celular lá no Campo de Santana. Depois ele mudou a história, disse que foi uma pessoa com as minhas características que roubou lá no Campo Santana. Com as minhas características e com as mesmas roupas que eu estava usando. Eu estava usando, naquele momento eu estava usando esta blusa, é uma blusa de cor azul. Esta mochila aqui, uma mochila velha, remendada, uma calça jeans e um sapato preto. E isso, só por causa disso, o policial parou e falou que eu estava roubando o celular lá no Campo de Santana.
foi que o policial falou? Que eu estava roubando o celular no campo de São Paulo.